Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Deus, Ele tem sido um Deus zeloso, bondoso, misericordioso, compassivo e cheio de graça. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a todos vocês que têm me ajudado com o canal. O canal está uma bênção, eu já estou com mais de 4.400 horas assistidas. E Deus, Ele é fiel. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra aqui sobre o livro de Gênesis, capítulo de número 19, mas eu quero ler aqui só um versículo, onde diz assim: apressa-te, escapa-te para ali, porque não poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Então decore esse versículo aqui do capítulo 19 de Gênesis, o versículo de número 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque não poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Então aqui esse texto de Gênesis, ele traz um assunto muito importante, porque a comunhão do homem, ela foi perdida lá no Jardim do Éden. Quando o inimigo, ele tentou Eva, até que Eva viesse a comer daquele fruto, porque Deus colocou o homem no paraíso, disse que ele poderia fazer tudo, mas não poderia provar naquele fruto. Então eles escolheram desobedecer a Deus. Então a comunhão quebrou, foi perdida a comunhão. Então Deus jogou aquele casal fora do paraíso. E para aquilo o inimigo das almas ficou satisfeito, ficou alegre, porque ele não quer ser condenado sozinho, ele quer levar mais pessoas. Mas só que ali, Deus depois teve que destruir a humanidade toda, livrando a família de Noé. Porque às vezes as pessoas acham que Deus, ele destrói o justo junto com o injusto, de maneira alguma. Quando foi para ele destruir a humanidade, ele salvou a família que queria ser salva. Então o texto aqui já está no juízo de Deus na terra, porque quando ele já tinha destruído toda a carne humana, o povo formaram de novo, mas os descendentes de Noé se inclinaram para o mal de novo. E agora já está aqui o juízo sendo aplicado em 5 cidades. 5 cidades aqui, onde Sodoma, Gomorra, é onde está esse versículo aqui dizendo que um homem que habitava lá, um crente chamado Ló, sobrinho de Abraão. E aqui o texto está dizendo que o anjo chegou para Ló e disse: escapa-te, sai daqui, porque enquanto tu não sair, nós não podemos fazer nada. Você entende qual é a importância de ter alguém intercedendo? O inimigo às vezes usa alguém para querer empatar. Você entende por quê? Que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que serve a Deus, que está em algum lugar, ele é perseguido, ela é perseguida por causa disso. Porque enquanto Ló estivesse naquela cidade, não poderia ser destruída. Então o juízo veio a Sodoma, Gomorra,
Mas ali o anjo veio para livrar Ló. Mas ali você vê que aquela cidade se encontrava numa situação tão difícil, que eles mesmos quiseram prostituir os anjos. Ló ofereceu as 2 filhas dele, mas eles queriam, eram os anjos. E ali ainda Abraão pediu a Deus que se ele encontrasse alguém ali que quisesse ele, se ele não destruía, Deus aceitou. Mas ele não achou ninguém, porque ninguém queria negócio com Deus. Mas é porque eles não acreditavam, eles não acreditam. Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Eles não acreditam que o profeta fala. Eles não acreditam no recado que Deus manda. Quando Noé avisou 120 anos que a terra ia ser destruída, eles faziam era mangá de Noé. Eles faziam era um mangá dizer que ele estava louco. Mas quando o juízo chegou, eles queriam que Noé abrisse a arca para servir ao mesmo Deus. Mas Deus tinha ele mesmo lacrado a arca para que Noé não abrisse. Então foi destruída a humanidade. Agora está o juízo sobre essas cidades. E Ló avisa, Abraão avisa, mas ninguém quis dar ouvido. Aí o juízo chegou quando o fogo disse, quando o versículo diz aqui: então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde dos céus. Aí o Senhor enviou o juízo. Quando o juízo caiu, se eles pudessem escapar, eles tinham escapado, mas era tarde demais. Porque Deus avisa, mas quando ele derrama o juízo, não tem mais jeito. Aí aqui o anjo diz para Ló: escapa-te, porque enquanto tu não sair daqui, nós não podemos fazer nada. Olha o privilégio que aquela cidade tinha por Ló morar lá, mas eles não valorizavam. Quando o anjo foi falar com Ló, ele estava lá triste, fora da cidade. Mas Deus estava trabalhando sobre a vida daquele povo. Então, às vezes, você se encontra triste, abandonado, abandonada, mas não esqueça que Deus, ele está trabalhando. E o juízo, cedo ou tarde, ele vai chegar, sim. Era bom que não chegasse, mas chega. Aí agora aqui, sai o anjo aqui puxando Ló, suas filhas e a esposa. Mas a esposa preferiu desobedecer a ordem de Deus, que não era para olhar para trás. Porque quem olha para trás, ele não tem visão do futuro. Ele não tem visão. Quem vive preso ao passado, ele não consegue viver o futuro, porque vive preso no passado. Então a mulher começou, ela olhou para trás, ela virou estátua de pedra. Mas Ló e as suas filhas foram levados e colocados lá no monte, lá na cidade, lá na campina. E aí o fogo desceu e destruiu aquelas cidades, queimou aquele povo tudo no fogo. Deus tem dado um exemplo, mas o homem, ele parece que não quer ouvir, ele não quer dar atenção para as coisas que Deus tem mandado. Aí eu quero usar uma alegoria para você de uma visão que Deus me deu. Ontem eu vinha no meu carro, e quando Deus me dava um mistério sobre uma cidade, eu vou usar aqui esse texto, Sodoma. Você imagina uma cidade cercada, que não tem para onde você escapar para lugar nenhum, não tem para onde você fugir daquela sentença.
como Sodoma foi sentenciada, como Gomorra, como Adma, como Zeboim, todas as 5 cidades foram sentenciadas à morte. Imagine quando o fogo caiu, se tivesse uma ponte para você fugir às pressas, mas não tinha. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 16 ali, do 19 em diante, ele vai contar a história, aonde um ele dá o nome de Lázaro e o outro ele não dá o nome. Mas ele diz, Jesus contando aquela história, aquele fato acontecido, ele diz, deixa claro naquele texto que há um abismo. Há um abismo que separa aqui de lá, nem passa daqui para lá e nem de lá para cá, porque faltava a ponte. Então, se você está preso numa cidade, e aí começa a vir a destruição, e tem abismo de um lado para outro, não tem como você fugir, você vai ter que morrer. Foi o que houve na época da arca, no dilúvio, quando chegou a chuva, a alagação. Se tivesse como eles fugir, eles tinham fugido, mas não tinham. Porque hoje você tem chance de fugir, hoje eu tenho chance de fugir. Mas tem uma hora que você não tem uma hora que não dá para fugir mais. Foi o que houve com aquelas cidades. Aquelas cidades foram destruídas e aquele povo morreram. Aí agora continuando a visão, aquela cidade sendo destruída pelo fogo de novo, que é como vai ser a terra. Mas de repente aparecia uma ponte e ligava daquela cidade a um pasto verdejante, a um lugar maravilhoso, a um lugar de paz. Aquela ponte ligava aquela cidade que estava pegando fogo, que estava sendo destruída, a um lugar que qualquer homem desejaria estar lá. E eu dirigindo o meu carro e contemplando aquele mistério, que aquela ponte tinha poucas pessoas, mas aquela ponte, ela desaparecia, aquela ponte ela sumia, e o povo corria de um lado para outro, maior desespero, e não tinha para onde fugir. Pois eu vou desenrolar esse mistério para você. Eu vou desenrolar esse mistério para você. A destruição da humanidade na terra foi na época da lei. O homem separou-se de Deus e o abismo ficou no meio. Comunhão perdida lá do Jardim do Éden. Separou. E agora Sodoma, Gomorra, essas cidades foram destruídas. Também na época da lei. Mas aí o homem ficou perdido, sem saída. Aí chegou o Senhor Jesus Cristo, nasceu, sofreu, ele teve infância, ele foi criança, ele teve fome, ele teve sede, ele teve angústia. Sabe para quê? Para quando você estiver com fome, Jesus sabe o que é fome. Quando você estiver com sede, Jesus sabe o que é sede. Quando você está atribulado, Ele sabe o que é isso. Quando você está com essa angústia que você está hoje, Ele viveu essa angústia também. Ele teve hora que ele pediu aos discípulos para o ajudar ele, mas eles pegaram no sono, eles dormiram. Eles não o ajudaram. Então tem dia da sua vida que você se encontra sozinho ou sozinha, mas Jesus está com você.
porque pode ter deixado ele. Eles podem ter deixado eles, ter trocado ele pelo sono. Judas preferiu trocar ele pelo mal. Aquela multidão preferiu trocar ele por Barrabás. Mas ele não troca você por nada. Está lá em Sofonia capítulo 3, versículo 17. Que ele está satisfeito com o amor. Que você é o prazer de Deus o amar. Deus o ama você. Ele não precisa de procurar outro amor, é você. É a criação dele. Por isso que o inimigo lhe odeia, por isso que ele quer lhe bombardear, por isso que ele quer lhe destruir. Mas ali, continuando o mistério, a ponte está aí. A ponte está aí para você escapar. Você não escapa se você não quiser. Deus tem falado muito esses dias. Ei, quanto vale uma alma? Ele tem falado, ei, qual é o tamanho do seu Deus? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele cresce. Um dia o seu filho, o filho de um crente, perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai estava com ele trabalhando quando passa um avião. Ele disse: olha pai, que avião pequeno, medonha. Ele disse: devido à longura, meu filho. Aí trabalharam, quando foi à tardezinha, ele foi ao aeroporto. Chegou lá e disse: olha meu filho, tá vendo aquele avião? Papai, que avião grandão, medonho. Pois é meu filho, aquele avião que passou lá. Papai, é mesmo? Ele disse: é. Disse: meu filho, por Deus é assim. Quanto mais próximo dele, mais ele é grande na sua vida. Glória a Deus. O avião estava pequeno porque estava longe. Agora nós estamos próximo dele, por isso que ele está grande. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele cresce em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje você pode escapar por essa ponte que é Jesus. Mas a ponte vai se sumir. A ponte vai se sumir. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha, a cidade pegando fogo e você ter uma ponte para fugir. Quando você está numa dificuldade, que você não sabe para onde você fugir, a ponte é Jesus. Então hoje ele está ligando o homem a Deus. O homem só não vai se não quiser, mas essa graça vai-se embora. Esse favor não merecido vai desaparecer. Então, quando o homem olhar, imagine, o povo tinha toda a chance de escapar por aquela ponte, mas eles não quiseram. Mas quando a ponte desapareceu, que o fogo veio chegando, eles correram atrás da ponte. A ponte não havia mais, porque vai ser desse jeito. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então a palavra de Deus, ela vai ter que se cumprir. Ele diz lá em Hebreus 6:18 que é duas coisas imutáveis, que ele venha mudar ou que ele venha mentir. Então ele falou, ele vai cumprir. Ele diz que passará céu e terra, mas a palavra dele jamais passará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe por que que o homem gosta de rejeitar ela? Porque ela é uma espada de dois gumes, que ela corta para todos os lados. Ela penetra a divisão da alma e a medula. Por isso que a palavra de Deus, ela incomoda ao ser humano, mas ela é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela está escrito lá em Tessalonicenses, que como labareda de fogo tomando vingança, o Senhor virá. Aqueles que não obedecem o evangelho, nem obedecem a Deus. Então a ponte é Jesus. Por isso que ele diz que se você entrar, sairá
e achará pastais. Ele diz: o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Sabe que vida é essa? É a vida eterna. É a vida eterna que aqui você pode até sofrer, mas lá na eternidade você não vai sofrer mais. Então hoje essa ponte está aí, ligando, só se o homem não quiser. Mas na visão essa ponte saía, e era aquela correria medonha do povo tentando se salvar, e não poderia, porque a Bíblia diz que vão pedir até para morrer, e não vão conseguir. E Jesus já não vai ser mais advogado, depois que a graça fosse embora. Ele virá como juiz. Então o tempo é hoje. O tempo é hoje que essa ponte, esse negócio está aí tudo desse jeito, mas você tem a ponte para você fugir ainda. Você pode fugir. Você sabe por quê? Porque a comunhão perdida, ela é mais ou menos assim. O homem, todo dia Deus vinha visitar ele. E agora, quando o homem pecou, ele se escondeu. Aí manteve distância entre ele e Deus. Como o inimigo das almas ficou alegre. Mas o Filho de Deus morreu para ligar você de novo a Deus. Por isso que é essa ponte. Essa ponte é Jesus. Não desperdice essa oportunidade. Eu conto sempre uma alegoria que você entende. Começando o fogo, ele é forte. Quem poderá vencer o fogo? Eu já vi fogo grande, fogo destruidor, que ele onde passa destrói tudo. Mas a chuva vem, destrói, vence, apaga o fogo. Não tem fogo queimada que esteja alta, que quando bate a chuva em cima, ela não venha o apagar. Mas só que o fogo forte, vem a chuva, o apaga. Vem o vento forte, espalha a chuva. Aquela chuva que quando começa a chover, se o vento chegar e espalha a chuva, pronto, acabou-se. Aí veja o fogo poderoso, vencido pela chuva. Então a chuva mais poderosa do que o fogo. Vem o vento, espalha a chuva. Então se o vento venceu a chuva, ele é mais poderoso do que a chuva. Se a chuva vence o fogo, ela é mais poderosa do que o fogo. Mas vem a montanha e barra o vento. Então se a montanha barra o vento, a montanha é mais poderosa que barrou o vento, que espalhou a chuva que apagou o fogo. Você entende isso? É um vencendo o outro. Aí vem o homem, explode a montanha, destrói a montanha, vende as pedras, constrói, acaba a montanha. Aí vem o diabo, acaba aquele homem que venceu a montanha, que venceu o vento, que venceu a chuva, que venceu o fogo. Você consegue entender isso? Aquele homem poderoso que venceu o vento que venceu a chuva que venceu o fogo. Aquele homem destruiu a montanha. Agora vem o Satanás e destrói o homem. Você entende? O ser mais poderoso da terra depois de Deus é o homem. Você já parou para meditar o poder seu? Você fecha os seus olhos,
Alguém chega e bote uma colher na sua mão, você diz é uma colher. Glória a Deus. Você de olho fechado, você sabe que é uma colher. Se alguém botar um garfo, quando você pega, você sabe o poder. Alguém vá para um lado, bata num ferro, você sabe que é um ferro. Uma comida está no fogo, você sente o cheiro de longe, você sabe qual é a comida. Poderoso. O poder que Deus deu ao homem, os 4 sentidos que Ele deu ao homem. E agora, esse ser poderoso destruiu a montanha que barrou o vento, a montanha, o vento que espalhou a chuva que apagou o fogo. Aí veio o diabo, vence o homem, condena o homem ao inferno. Aí veio Jesus Cristo, venceu o diabo, que venceu o homem, que venceu a montanha, que a montanha venceu o vento, que o vento venceu a chuva e que a chuva apagou o fogo. Aí veio Jesus, o derrotou o diabo e ligou a ponte de novo entre você e Deus. Então é só se você não quiser. Então a palavra é essa: escapa-te por tua vida, escapa escapa que ainda é tempo, enquanto é tempo ainda, enquanto é tempo de você poder escapar. Escapa. Pastor, eu não tenho força, Deus lhe dará força. Pastor, eu não sinto desejo. Peça a Jesus para lhe escolher, diga: Senhor, peça a Deus, Deus me escolha. Eu não quero passar a eternidade no inferno. Eu não quero passar a eternidade no inferno, eu não quero ir para o inferno com Satanás. Porque inferno não é de Satanás, não. O inferno é uma cadeia, uma prisão que foi construída para derrotar Satanás e os seus. Então escape ainda. Ló escapou, a mulher não quis escapar, ela virou uma estátua de sal. Mas hoje você ainda pode escapar com sua família. Você pode pegar na mão do seu filho, da sua filha, você dando o primeiro passo, papai, se levantando para Jesus. Você, mamãe: ah, o meu filho não quer, ele vai depois. Ah, minha esposa não quer, se levante o marido, que depois a esposa vai, que depois o filho vai, que depois a filha vai. Ah, o papai não quer, a mamãe não quer, se levante você, filho, que depois o papai vai, que depois a mamãe vai. Eu não, que os meus irmãos não querem, se levante você, depois o irmão vai. Louvado seja o nome do Senhor. Escape, porque ainda é tempo. Essa terra vai ficar tão estreita, porque o dia terrível do Senhor não é para você estar aqui, não é para eu mais estar aqui. No dia terrível do Senhor, já é para nós ter escapado. Então choveu o fogo do céu, destruiu aquelas cidades, e ninguém poderia fazer nada, porque ninguém vai poder fazer nada, só hoje que você pode escapar. Então lembre, eu vou começar de baixo. Jesus derrotou. Quem derrotou você? Você derrotou quem derrotou o vento. Quem derrotou? Quem o vento derrotou? Tinha derrotado o sol. Você entende? O importante não é o que houve na sua vida de vendaval, de tempestade, o que houve. Não, o que importa é que Jesus já venceu ele para você. Ele diz: resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. Então resista, que ele vai fugir de você. Ele vai fugir. Não desista, continue orando,
continue buscando. Aquele que buscar o Senhor, ele vai achar. Então eu lhe dou um aviso: escape enquanto ainda é tempo. Que Deus lhe abençoe, você e toda a sua família. E me ajude neste canal do YouTube a levar essa palavra no nome de Jesus. Amém.